Fala pessoal, e aí, tudo bem? Bom, eu estou aqui com esse notebook Lenovo, um notebook relativamente bom, só que a cliente queria melhorar ele. Então eu sugeri a ela comprar mais um pente de memória e um M2, né, que é um disco SSD. Então o disco SSD ele pode ser no formato de HD e também pode ser no modelo M2, que aí já é diferente e é outra conexão, certo? Bom, aqui já está aberto, aqui eu já tirei os parafusos da parte inferior. E aqui está a estrutura, a arquitetura aqui do notebook Lenovo. Esse notebook estão vendendo bastante, né, pelo custo-benefício. E também ele tem uma boa arquitetura. Vamos lá então. Aqui a gente tem o disco, o HD tradicional, né, um disco metálico que gira e que não é rápido, né? Apesar dele ser grande, tem 1 TB, mas ele não é um disco de acesso rápido, ok? Então daqui a alguns dias vai até parar de fabricar esses discos aí por conta da tecnologia nos SSD ser melhor. Pois bem, aqui temos o pente de memória, né? Já tirei aqui do envelope da caixa. Memória de 4 GB DDR4 e aqui o SSD no modelo M2 e nada mais é do que uma plaquinha, né? A memória aqui não tem muita diferença, né, exceto pelo detalhe aqui do dente de encaixe, mas o SS2 já é diferente de um HD tradicional. Eu queria tirar ele aqui para mostrar para vocês. Então aqui ó, é uma plaquinha quase que de um tamanho de uma memória RAM, onde aqui embaixo desse selo a gente tem os chips, onde fica gravado o armazenamento, certo? Então vou mostrar aqui para vocês aonde eu vou instalar isso. O HD, eu tenho que desparafusar isso aqui e remover, só que eu vou deixar ele aqui, ele vai continuar aqui. E cabe lembrar aqui que não é todos os computadores, sobretudo os mais antigos, que pega o modelo M2, certo? Então é preciso ficar atento para isso. Então, quando a gente tem uma placa que pega o M2, a vantagem é que você pode continuar com o seu HD antigo e só colocar um M2. Então, nesse caso aqui, a gente tem um modelo de 256 GB de armazenamento, né? E ele vai, aqui a marca é King Speak. Ele vai instalar o sistema nesse HD aqui M2 e vai deixar o HD normal para armazenamento de dados, certo? Então, essa especificação é preciso ficar clara no computador, né? Se você não souber, você tem que abrir o computador ou então você vai consultar o site do fabricante e ver se ele suporta M2. Mas hoje em dia também todos os fabricantes já estão colocando esse slot para M2. Nesse caso aqui, o HDMI2 ele vai ficar no encaixe similar à da placa Wi-Fi, né? Então aqui a gente tem a conexão Wi-Fi, a plaquinha Wi-Fi, deixa eu focar aqui. E aqui do lado a gente tem o M2. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Então tem um dentinho que vai encaixar, certo? Você pode se confundir achando que ele pode encaixar do lado de cá, mas não entra. Então o lado é esse aqui mesmo. E vocês percebam que aqui ó, tem dois parafusos para dois tipos de modelo de M2. Nesse caso aqui a gente vai usar o de cá, né? Esse local do parafuso. Então eu vou encaixar aqui, certo? E vou descer e prender com o parafuso lá. Pronto, está instalado aqui o M2. Lembrando que nessa embalagem aqui, ó, já vem o parafuso, ó. Como eu estou só com uma mão aqui fazendo isso, está difícil. Mas vocês já entenderam. Então esse parafuso aqui, prateado, eu vou colocar aqui e vou prender o M2 que está instalado. Pois bem, agora outro problema que a gente tem que notar aqui é a memória. Nesse computador aqui, nesse tipo de placa-mãe,
é muito comum já vir integrado tanto o processador como a memória, né? Então, as montadoras agora, as fabricantes, elas estão utilizando muito esse recurso, né? Por questão de arquitetura, por questão de parceria com as fabricantes de processador e memória. Então, elas já estão integrando tudo na placa. Nesse caso aqui, o processador, ele é integrado, né? O que significa integrado? Você não pode trocar esses componentes. Então, nesse caso aqui, se eu não me engano, é um Core i5. Eu não posso colocar um i7 porque ele não me dá essa possibilidade. Aí eu teria que trocar a placa ou trocar o notebook. Então o processador fica aqui embaixo, ó. Na verdade o chip do processador, e já fica soldado à placa. E a memória RAM, ela está aqui, ó, também soldada ou integrada à própria placa-mãe, certo? Então, se vier a dar um problema nessa memória RAM aqui, e isso é difícil de acontecer no caso de placa integrada, eu teria que trocar a placa inteira. Então, isso vai levar bastante custo dessa substituição, o que talvez não compense. Mas eu também posso fazer um upgrade para a memória. Nesse caso, tem um local onde eu vou colocar essa memória. Mas logo de cara aqui eu não acho esse local, ó. Não acho esse local. Também, em alguns casos, ele pode estar embaixo do teclado, mas esse teclado aqui, ele é embutido por baixo da carcaça, então não é embaixo do teclado. Só que aqui tem um local, nota que tem um local preto aqui, ou com a caixinha, e que é justamente o local onde eu vou colocar essa memória extra aí. E para eu ter acesso a esse local, eu vou ter que remover essa caixinha aqui, ó, é uma caixinha metálica. E aí aparece o slot para colocar a memória RAM, certo? Então, nesse caso aqui, nesse notebook, eu posso fazer o upgrade de memória. Pronto, travou, tá instalado a memória, certo? Eu vou finalizar aqui o vídeo, só vou colocar o parafuso do M2 e tá feito o upgrade. Então, esse notebook vai passar a ter 8 GB de RAM e também um SSD de 256 GB de armazenamento, ok? Então fica aí explicado como fazer a substituição desses dois componentes neste modelo de notebook.